Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast aqui do Mulheres Rainhas. Eu me chamo Isis Ávila e hoje eu trouxe para vocês o discurso completo que o Elder Holland ele compartilhou sobre a esposa de Ló. Acredito eu que não tenha em português. Eu dei uma pesquisada e também já haviam me pedido isso lá na caixinha, então eu resolvi trazer para vocês. Mas para começar, deixa eu falar que eu sempre gosto de trazer algumas curiosidades para vocês, né? Então eu achei aqui, eu gostaria de trazer uma história sobre a Sister Hinckley. E quem está contando essa história foi o Elder Ellington Perry. Como vocês lembram, ele foi também um apóstolo. Se eu não me engano, ele faleceu em 2015. Foi na época que a gente teve 3 líderes da igreja que faleceram e aí foram chamados 3 novos apóstolos, todos na mesma conferência. Então, foi bem interessante a época quando tudo isso aconteceu. Mas, voltando então, ele falou assim sobre a Sister Hinckley. Ele disse, muito será dito, escrito e registrado sobre o presidente Hinckley durante o período em que ele presidiu a igreja. Muito menos ficará registrado sobre sua querida companheira Marjorie. Acho que fala assim em português, né? Marjorie. Para você que ainda não teve a oportunidade de conhecer a Sister Hinckley, eu gostaria de contar algo sobre ela. Que exemplo ela foi e que continuará a ser para as mulheres da igreja e para todo o mundo. Ela é uma companheira tão leal e solidária do nosso presidente, do nosso querido presidente Hinckley. As raízes da irmã Hinckley, elas penetram profundamente no rico solo dos pioneiros, deixando uma marca indelével em sua vida e caráter. Ela escreveu sobre isso, sobre o seu próprio bisavô, no seu diário. Ela disse, abre aspas, numa bela manhã de domingo, no outono de 1841, meu bisavô, William Minshaw Evans, então com 16 anos de idade, caminhava pelas ruas de Liverpool, na Inglaterra, estava a caminho da igreja. De repente, ele o viu como um canto que o emocionou além de tudo o que ele já havia ouvido antes. Ele seguiu o som por um beco e subiu algumas escadas frágeis até uma sala onde algumas pessoas estavam realizando uma reunião. John Taylor, que mais tarde se tornou presidente da igreja e tinha uma bela voz de tenor, era quem estava cantando. A música que ele cantou era tão linda que William ficou para ouvir o sermão. Ao voltar para casa, William foi repreendido por seu irmão mais velho, Davi, por ele estar ausente de seu lugar habitual no coro. Solicitado a dar um relato de si mesmo, William respondeu, já estive onde você deveria estar e não irei ficar satisfeito até que todos vocês ouçam a maravilhosa verdade que eu ouvi ainda esta manhã. William e Davi foram então convertidos ao Evangelho e depois ajudaram a converter outros membros de sua família. A Sister Hinckley comentou, Nunca canto os hinos da igreja sem lembrar que foi o canto de um hino que abriu a porta do Evangelho para minha família e me tornou possível desfrutar de todas as bênçãos que se seguiram. O presidente Hinckley contou a seguinte história sobre o avô da Sister Hinckley na rededicação do templo de Mantai, que ocorreu em 1985. Ele disse, ontem de manhã, quando chegamos aqui, a Sister Hinckley e eu fomos levados até a porta leste do templo. Eles queriam nos levar silenciosamente, eu acho. Mas, de qualquer forma, fomos levados em particular para a porta leste do templo, e a porta foi aberta. Há 2 portas lá, 2 conjuntos delas, mas aquela por onde passamos, ela estava aberta. Uma porta muito, muito pesada, com cerca de 7 centímetros de altura, e era muito espessa. Lindamente fressada e lindamente montada, aquela porta tinha pendurado algumas ferragens substanciais e foi uma experiência muito tocante para mim vê-la, porque foi o avô dela
Então, quando ainda era jovem, na época com 24 anos, casado com um filho e outro por quase chegando, foi ele quem pendurou aquelas portas. E ao pendurar aquelas portas pesadas, ele sofreu uma hérnia que ficou quase que estrangulada. E ele sofreu dores terríveis por alguns dias e então morreu. Literalmente, ele foi um mártir da fé que o levou a trabalhar neste templo como carpinteiro profissional durante um longo período de tempo, pelo qual não recebeu nenhuma compensação, além de meio quilo de manteiga ou uma dúzia de ovos de vez em quando. Nessas duas histórias sobre os ancestrais da Sister Hinckley, temos um vislumbre de sua herança especial e de seu caráter único. Veja, a irmã Hinckley tem a mesma sensibilidade ao espírito que o seu bisavô e o mesmo espírito de trabalho e sacrifício que seu avô. Ao longo dos anos, minha esposa e eu tivemos o privilégio de viajar em muitas designações com o presidente e a Sister Hinckley. Em nossas viagens, sempre achamos a irmã Hinckley muito positiva e alegre. Sua atitude entusiástica e de apoio claramente elevado ao marido. Muitas vezes as viagens foram longas e cansativas. Os horários poderiam não ter sido ideais. As acomodações poderiam não ter sido como 5 estrelas e às vezes muito abaixo disso. Mas em meio à turbulência, ao desconforto, ao desafio, a Sister Hinckley manteve a compostura e a disposição naturalmente feliz. Cada vez que descíamos de um avião para cumprimentar os santos em um novo destino, o seu espírito bondoso e amoroso era contagiante. Ela estabeleceu um padrão de apoio para os maridos líderes do sacerdócio que literalmente traz à tona o que há de melhor neles. E aí ele termina. Que interessante, né, gente, a história. Eu gostei bastante do que do que ele comentou, porque realmente às vezes a gente fala mais do líder e a gente não comenta das esposas, né? Mas como vocês sabem, esse podcast, o foco principal é as mulheres. Então eu gosto de trazer mais quando tem as histórias sobre elas, né? E tem uma outra sister que também falou sobre a Sister Hinckley, o nome dela é Barbara Smith, e ela falou assim: ela fez uma observação quanto ao presidente Sister Hinckley quando estavam acompanhados de seus filhos e comemoravam o seu 50º aniversário de casamento, enquanto ele estava cumprindo uma designação. Aí ela falou assim, abre aspas, em uma noite típica, o presidente Hinckley ficava exausto após um dia de reuniões, inclusive à noite, refeição e estar com os líderes locais. A Sister Hinckley, ela assistia à conversa do marido e dos líderes por algum tempo, e depois ela então saía silenciosamente para ter certeza de que tudo estava bem com a sua família. Você pode perceber neste padrão a maneira cuidadosa com que a Sister Hinckley tem sido capaz, ao longo dos anos, de atender às necessidades de seus filhos e, ao mesmo tempo, apoiar seu marido em seu papel fundamental na obra do reino de nosso Pai. Que legal, né, gente? Então, eu acho interessante que apesar de todas as pressões, né, do serviço na igreja impostas aos líderes, né, e as famílias deles, a Sister Hinckley é um exemplo de quem sempre manteve um equilíbrio entre os dois chamados eternos, né, que é o de esposa e mãe, e também no papel dela de esposa e ajudar o presidente Hinckley. Com certeza a gente viu isso acontecer com o presidente Monson, né? Mesmo que a esposa dele faleceu bem antes dele, mas a gente via muito enquanto ela, muitas designações, ela sempre estava com ele. E hoje a gente vê muito a Sister Nelson, né? Junto com o presidente Nelson também. E eu particularmente, né, gosto bastante da Sister Nelson. Eu já conhecia, já tinha ouvido falar dela antes dela se casar com o presidente Nelson. Eu já admirava o trabalho, a carreira profissional dela e eu acho ela uma mulher incrível. É uma das mentoras que eu escolhi para a vida. E para finalizar essa parte, então, tem uma parte aqui que é a própria Sister Hinckley, ela está falando sobre a maternidade e eu gostaria de ler para vocês.
Aí para vocês que são mães, para vocês que estão se preparando para trazerem filhos ao mundo, para vocês que estão com problemas de infertilidade, que estão aí no processo de espera, para vocês que são solteiras, que ainda não têm um companheiro para ainda sequer fazer uma meta para ter filhos, lembrando, né, que o chamado de mãe, ele não se restringe só a essa vida. E para o Pai Celestial, o chamado de mãe também não se restringe somente a dar luz a um filho. É a nossa própria essência como mulheres. Então tem muita coisa relacionada a depois dessa vida que também está conectado a ser mãe. Então não desistam se vocês estão tendo alguma dificuldade, algum problema. No tempo do Senhor as bênçãos virão. E se vocês que já tiveram filhos estão tendo, né, alguns filhos que estão talvez se questionando sobre o caminho do convênio ou talvez até mesmo fora dele, não desistam dos filhos de vocês. Continuem sendo exemplo, continuem orando. Eu gosto muito do exemplo de Alma, o pai, no livro de Mórmon, porque quando o anjo apareceu ao filho dele, né, Alma, o filho, o anjo falou: eu vim aqui por causa das orações do teu pai. Então imagina que ponto de ter uma fé tão forte que o Senhor enviou um anjo para falar com seu filho. Que exemplo, né? Então não desistam, continuem tendo fé e continuem orando e pedindo ao Senhor que Ele possa inspirar vocês a saberem o que fazer, tá bom? Então a Sister Hinckley, ela falou isso sobre a maternidade. Ela disse, abre aspas, gostaria de me dirigir primeiro às mães de crianças pequenas. Estes são anos dourados para você. Estes serão anos em que vocês provavelmente farão o trabalho mais importante de suas vidas. Não deseje desperdiçar seus anos cuidando de crianças pequenas. Não deseje pensar que você está desperdiçando seus anos cuidando de crianças pequenas. A vida é o que acontece com você enquanto você faz outros planos. Este é um momento de grande oportunidade para você construir o reino. Ao ensinar as crianças a amar o Pai Celestial, você faz uma das maiores coisas que fará na vida. Se você pode ser uma dona de casa em tempo integral, seja grata. Caso contrário, você deve fazer o que for melhor para você na sua situação. Eu, pelo menos, jamais senti necessidade de me desculpar por meu papel como dona de casa em tempo integral. Estes são os dias muito ocupados para você. Tenho visto mulheres em todos os tipos de circunstâncias. Mulheres chinesas a trabalhar na reparação de estradas, mulheres europeias que trabalham nos campos, mulheres asiáticas que varrem as ruas. Mas é minha opinião que as mulheres da igreja estão entre as mulheres que mais trabalham no mundo. Pois as mulheres plantam hortas, armazenam os produtos, elas costuram e também pechincham. Elas vão nas campanhas de fundos para o coração, elas levam jantares para as novas mães e para os doentes em suas vizinhanças. As irmãs da igreja cuidam dos pais idosos, elas escalam as montanhas e as atividades com os jovens, elas vão também às competições de liga infantil. Elas sentam-se no banco do piano enquanto seus filhos praticam. Elas fazem um trabalho no templo e se preocupam em manter seus diários atualizados. Meu coração explode de orgulho quando as vejo entrar na igreja no domingo, algumas já às 8h30 da manhã, com os filhos limpos e brilhantes, os braços carregados de suprimentos, enquanto se dirigem para as aulas onde ensinam os filhos de outras mulheres. Elas esfregam a casa com pouca ou nenhuma ajuda doméstica e depois tentam ser a garota glamurosa da vida para a chegada do marido quando ele volta para casa à noite. Mas, irmãs, lembrem-se, minhas queridas jovens amigas, que agora vocês estão fazendo o trabalho que Deus planejou que fizessem. Sejam gratas pela oportunidade. Fecha aspas. Que interessante, né? Foi uma mensagem que ela compartilhou na Conferência de Mulheres da BYU, onde ela fala, né, que a maternidade é o mais nobre e maior de todas as vocações. E com certeza que grande inspiração ela é para nós, mulheres da igreja, né?
E vocês, irmãs diligentes que estão buscando aí as verdades que o Senhor revelou para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento aqui na mortalidade, certeza que a gente pode conhecer essas verdades mantendo a gente ocupado através de estudar o Evangelho e daqueles que são líderes que também viveram o Evangelho, aprender do exemplo deles, né? Então, minha oração é que quando a oportunidade surgir, vocês também possam se inscrever nessas atividades, essas oportunidades de aprender e de ouvir desses membros, né, o que eles, o exemplo de vida, como que eles resolveram os problemas deles, o que eles fizeram, o que eles podem compartilhar e testificar pra gente. E também, alguns casos de vocês que são mais novas, quando a oportunidade surgir, que vocês se inscrevam regularmente nas aulas do Instituto, que isso possa ajudar a aprofundar o conhecimento de vocês. E esse conhecimento, a gente sabe que ele fica claramente evidente quando as mães, elas podem ensinar, não somente na igreja, mas ensinar em casa os filhos, né? Então isso é muito interessante. A gente vê o fruto, às vezes, do que é uma mãe quando os missionários vão para o campo, né? Aqueles que cresceram, a gente às vezes vê muito do que eles levam, do que a mãe deles ensinou, os guerreiros de Elamã modernos. Então, com certeza lembre que vocês existem hoje no mundo e que o papel que estão desempenhando é muito grande, é muito importante. E a gente tem que procurar sempre seguir modelos dignos para aprender como fazer, como encontrar equilíbrio na vida e como encontrar sucesso em fazer essas coisas da maneira do Senhor. Então, a minha oração é que vocês procurem ajuda, tá bom? Deixa eu pegar aqui agora para vocês. Como eu falei, eu vou traduzir agora o discurso completo. Quando o Elder Holland ele falou num discurso da BYU, ele falou sobre lembrar-se da esposa de Ló. E eu acho que ele comentou alguns trechos em alguns discursos dele da conferência, mas aqui está o discurso completo. Então eu acho que tendo ele completo vai ajudar vocês aí no estudo pessoal que vocês estão fazendo das escrituras. E se vocês têm alguma pergunta, né, sobre o que aconteceu com ela, o que a gente pode aprender com essa passagem de escritura e o que a gente pode aplicar na nossa vida hoje. Lembrando que a esposa de Ló, ela já está do outro lado do véu há muito tempo, ela já resolveu a situação dela. A gente não está estudando para julgar ou dar a nossa opinião. Hoje em dia as pessoas gostam muito de fazer isso, né? Mas isso é o propósito errado. A gente lê as escrituras não para julgar ou dar opinião, ou dizer que está certo ou que está errado, ou querer recontar a história e mudar os personagens. Não. A gente estuda as escrituras para aprender com as experiências e aplicar nas nossas circunstâncias hoje os ensinamentos das experiências que os outros tiveram. Então isso é se tornar sábio. E por isso que talvez tenham muitas pessoas hoje em dia que não conseguem encontrar, só têm acesso a conhecimento, mas não sabem como aplicar, não têm sabedoria. E por isso que a gente, como membro da igreja, a gente tem que aprender a fazer a diferença e sermos sábios, tá bom? Então esse discurso, o Elder Holland, ele compartilhou em janeiro de 2009 e ele fala assim: vocês todos parecem muito bem daqui. A irmã Holland entrou e disse: acho que vou chorar. Vocês precisam entender, deem a si mesmos 20 ou 30 anos e então saberão como nos sentimos ao voltar para cá, voltar para BYU e voltar para casa. Nós amamos este campus, estamos emocionados por vocês estarem aqui e estarem pessoalmente aqui. Amamos isso de todo o coração. Você já teve e terá agora presidentes dessa universidade melhores do que eu, mas jamais terá alguém que ame esta universidade mais do que eu amo. Obrigado por servir aqui e obrigado por estar presente neste devocional. Somos gratos ao presidente e à irmã Samuelson pela gentileza e liderança deles aqui nessa universidade. Na verdade, sabemos algo sobre seus trabalhos e o que eles envolvem. Você e nós temos muita sorte de tê-los no comando dessa escola especial da igreja e os elogiamos publicamente pelo tempo que dedicam, pelo sucesso que estão tendo e pela força que trazem. Adorei cada palavra do conselho dele para vocês na semana passada.
no devocional da semana passada e oro para que os meus comentários para vocês hoje sejam consistentes com as suas mensagens sobre luz, confiança e o privilégio que é ter o Evangelho de Jesus Cristo, aprimorando o nosso estudo na BYU. Presidente e irmã Samuelson, nós amamos vocês. Vocês têm as nossas orações, a nossa gratidão e o nosso apoio. O início de um novo ano é um momento tradicional para fazer um balanço das nossas vidas e ver para onde vamos, medido em relação ao cenário onde estivemos. Não quero falar com você sobre resoluções de ano novo, porque você só faz 5 delas e até agora vocês já devem ter quebrado 4. E dou o restante apenas mais uma semana. Mas quero falar com vocês sobre o passado e o futuro, não tanto em termos de compromissos de ano novo em si, mas com um olhar voltado para qualquer momento de transição e mudança nas suas vidas. E esses momentos acontecem praticamente todos os dias, não é mesmo? Como tema bíblico para esta discussão aqui, eu escolhi o segundo versículo mais curto de todas as Escrituras Sagradas. Disseram-me que o versículo mais curto, um versículo que todo missionário memoriza e mantém pronto para o caso de ter ser chamado espontaneamente para uma conferência de zona, é João, capítulo 11, versículo 35, que diz: Jesus chorou. Elders, aqui está uma segunda opção. Outra é escritura pequenininha que irá deslumbrar o seu presidente de missão caso vocês sejam chamados para 2 conferências de zona consecutivas. E a referência é Lucas, capítulo 17, versículo 32, que diz: Lembrai-vos da mulher de Ló. O que ele quis dizer com essa frase tão enigmática? Para descobrir, suponho que precisamos fazer como ele sugeriu. Vamos lembrar quem era a esposa de Ló. A história original, é claro, vem até nós nos dias de Sodoma e Gomorra, quando o Senhor, tendo suportado o máximo que pôde do pior que homens e mulheres poderiam fazer, disse a Ló e sua família para fugirem, porque aquela cidade estava prestes a ser destruída. A Escritura diz: escapa para salvar a tua vida, não olhe para trás, foge para o monte para que não sejais consumido. Então, com menos obediência imediata e mais do que um pouco de negociação, Ló e sua família finalmente deixaram a cidade, mas bem na hora certa. As Escrituras nos contam o que aconteceu ao amanhecer da manhã seguinte, depois da fuga deles. Em Gênesis capítulo 19 diz que o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra, e choveu enxofre e fogo do Senhor desde os céus, e ele derrubou essas cidades. Então, no nosso tema de hoje, vem no próximo versículo: certamente, certamente, como o conselho do Senhor, que disse: não olhe para trás. Soando claramente em seus ouvidos, a esposa de Ló diz, e está registrado, ela então olhou para trás e foi então transformada em uma estátua de sal. No tempo que temos esta manhã, não vou falar com vocês sobre os pecados de Sodoma e Gomorra, nem sobre a comparação que o próprio Senhor fez com aqueles dias e com o nosso tempo agora. Não vou nem falar sobre a obediência e desobediência. Só quero conversar com vocês por alguns minutos sobre olhar para trás e para frente. Um dos propósitos da história é nos ensinar lições de vida. George Santayana, que deveria ser mais lido do que em alguns campos universitários, é muito conhecido por dizer, abre aspas, aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. Fecha aspas. Então, se a história é tão importante, e certamente é, o que a esposa de Ló fez de tão errado? Como uma espécie de estudante de história, pensei sobre isso e ofereço como uma resposta parcial. Aparentemente, o que havia de errado com a esposa de Ló era que ela não estava apenas olhando para trás, mas em seu coração ela queria voltar.
Parece que mesmo antes de ultrapassarem os limites da cidade, ela já sentia falta do que Sodoma e Gomorra lhe havia oferecido. Certa vez, o elder Maxwell, ele disse que essas pessoas, elas sabem que deveriam ter sua residência principal em Sião, mas ainda esperam manter uma casa de praia na Babilônia. Então, é possível que a esposa de Ló tenha olhado para trás com ressentimento em relação ao Senhor pelo que ele estava pedindo que ela deixasse para trás. Certamente sabemos que Lamã e Lemuel ficaram ressentidos quando Leí e sua família foram ordenados a deixar Jerusalém. Portanto, não foi só porque ela olhou fisicamente que ela olhou para trás, mas sim que ela olhou para trás com saudade. Em suma, o seu apego ao passado superava a sua confiança no futuro. Aparentemente, isso era pelo menos parte do seu pecado. Assim, à medida que um novo ano começa e tentamos beneficiar de uma visão adequada do que aconteceu antes, eu peço-lhes de que não se detenham nos dias que já se foram, nem anseiem em vão pelo passado, por melhores que tenham sido esses dias que se passaram. O passado deve ser aprendido, mas não revivido. Olhamos para trás para reivindicar as brasas de experiências brilhantes, mas não as cinzas. E quando aprendemos o que precisamos aprender e trouxemos conosco o melhor que vivemos, então olhamos para a frente. Lembramos que a fé está sempre voltada para o futuro. A fé sempre tem a ver com bênçãos, verdades e acontecimentos que ainda serão eficazes em nossas vidas. Portanto, uma forma mais teológica de falar sobre a esposa de Ló é dizer que ela não tinha fé. Ela duvidava da capacidade do Senhor de lhe dar algo melhor do que ela já tinha na cidade. Aparentemente, ela pensou, fatalmente, como nós vimos, que nada do que estava por vir poderia ser tão bom quanto aqueles momentos que ela estava deixando para trás. É aqui, neste momento dessa pequena história, que desejamos que a esposa de Ló tivesse sido uma aluna da BYU matriculada em uma aula de inglês para calouros. Com alguma sorte, ela poderia ter lido, assim como eu, este versículo do poema de Edwin Arlington Robinson, que diz: Miniver, filha do desprezo, emagreceu enquanto atacava as estações. Ela chorou por ter nascido, e ele tinha motivos. Miniver amava os velhos tempos, quando as espadas brilhavam e os corcéis empinavam. A visão de um guerreiro ousado o faria dançar. Miniver suspirou pelo que não era, e sonhou, e descansou de seus trabalhos. Ele sonhou com Tebas e Camelot, e os vizinhos de Príamo. Miniver amaldiçoou o lugar comum, e olhou para um terno caque com ódio. Ele perdeu a graça medieval de roupas de ferro. Miniver, nascido tarde demais, coçou a cabeça e continuou pensando. Miniver tossiu e chamou isso de destino, e continuou bebendo. Fecha aspas. Então, o que podemos aprender com este poema? Ansiar por voltar a um mundo que não pode ser vivido agora. Estar perenemente insatisfeito com as circunstâncias presentes e ter apenas visões sombrias do futuro. Perder o aqui e o agora e o amanhã, porque estamos tão presos lá no passado e que pensamos só no ontem. Esses são alguns dos pecados, se podemos chamá-los assim, tanto da esposa de Ló quanto do velho senhor Miniver. Agora, como um comentário passageiro, não sei se a esposa de Ló bebia, mas se era verdadeiramente, certamente acabou com bastante sal para para os seus pretzels. Não sei se isso tem no Brasil, mas os americanos eles gostam de comer pretzels, que é um salgadinho, né? Que é bem salgado mesmo. Chega a ter umas pedrinhas de sal em volta. Então ele fez uma brincadeira, né? De que como ela virou uma estátua de sal,
né, ele não sabia se ela bebia, mas que ela poderia ter sido usado, teria bastante sal para colocar nesse salgadinho, se fosse o caso. É uma brincadeira que eu acho que só faz sentido para americanos mesmo, mas era um salgadinho que ficou bem salgado. Mas voltando então para o discurso, ele continua. Ele disse assim: um dos meus livros favoritos do Novo Testamento é a Carta de Paulo aos Filipenses, que é raramente lida por nós e poucos membros conhecem a fundo. Depois de rever a página privilegiada e gratificante dos seus primeiros anos, o seu direito de primogenitura, a sua educação, a sua posição na comunidade judaica, Paulo diz que tudo isso não foi nada. Ele até mesmo usou a palavra estrume, comparado com a sua conversão ao cristianismo. Ele diz, e eu parafraseio, ele diz: parei de falar com entusiasmo sobre os bons e velhos tempos e agora olho ansiosamente para o futuro, para que eu possa aprender aquilo pelo qual Cristo me aprendeu. E aí então vem o versículo, Filipenses capítulo 3, que diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus e em Cristo Jesus. Então, não, a esposa de Ló, ela não deveria ter olhado. Não há como olhar para Sodoma e Gomorra. E não podemos olhar para Sodoma e Gomorra aqui. Paulo, ele sabe que isso está lá no futuro, lá na frente, onde quer que o céu nos leve, onde então nós ganharemos o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso era algo que a esposa de Ló não entendeu. Neste ponto, deixe-me fazer uma pausa e acrescentar uma lição que se aplica tanto à sua própria vida quanto à vida de outras pessoas. Há algo em nós, pelo menos em muitos de nós, que falha particularmente em perdoar e esquecer erros anteriores na vida, sejam erros que cometemos nós mesmos ou erros de outros. E isso não é bom. Isso não é cristão. Está em terrível oposição à grandeza e majestade da expiação de Cristo. Estar preso a erros anteriores, nossos ou de outras pessoas, é o pior tipo de chafurdar no passado, do qual somos chamados a cessar e a desistir. Certa vez, ouvi falar de um jovem que durante muitos anos foi mais ou menos o alvo de todas as piadas em sua escola. Ele tinha algumas desvantagens e era fácil para seus colegas provocá-lo. Mais tarde em sua vida, ele se afastou de sua comunidade. Ele finalmente se alistou no exército e teve algumas experiências bem-sucedidas na obtenção de educação e no afastamento geral de seu passado. Acima de tudo, como fazem muitos militares, ele descobriu a beleza e a majestade da igreja e tornou-se muito ativo e feliz nela. Então, depois de vários anos, ele voltou para a cidadezinha da sua juventude. A maior parte de sua geração seguiu em frente, mas não todos. Aparentemente, quando ele retornou com bastante sucesso e renascido, a mesma velha mentalidade que existia antes ainda estava lá, esperando por seu retorno. Para as pessoas da sua cidade natal, ele ainda era apenas o velho fulano de tal. Você se lembra do cara que tinha o problema, aquela coisinha, essa natureza peculiar, sim, e fazia isso e aquilo outro. E não foi tudo, ele não era hilário? Sim, lembra como nós debochávamos dele? Bem, quando todos os cidadãos diziam isso, você sabe o que aconteceu. Aos poucos, o esforço paulino desse homem para deixar o que estava para trás e agarrar o prêmio que Deus lhe havia colocado foi gradualmente diminuindo até que ele morreu pela maneira como viveu em sua juventude. Ele fechou o círculo, novamente inativo e infeliz, e o impacto de uma nova geração de piadas. No entanto, ele teve aquele lindo e brilhante momento de meia-idade quando foi capaz de superar seu passado e realmente ver quem ele era e o que poderia se tornar. Mas que pena, muito triste, que ele estivesse novamente cercado por um grupo inteiro de esposas de Ló.
aquelas que achavam que seu passado era mais interessante que seu futuro. Sim, eles conseguiram arrancar de suas mãos aquilo pelo qual Cristo o havia agarrado, e ele morreu de forma ainda mais triste do que o poema que lemos. Embora, pelo que eu saiba da história, não tenha absolutamente culpa nenhuma. Isso também acontece nos casamentos e em outros relacionamentos que temos. Não consigo dizer quantos casais que aconselhei que, quando estão profundamente magoados ou mesmo profundamente estressados, vão cada vez mais longe no passado para encontrar um tijolo ainda maior para jogar pela janela da dor no seu casamento. Quando algo acabou e foi feito, quando o arrependimento tão completo quanto possível, quando a vida seguiu como deveria e muitas outras coisas maravilhosamente boas aconteceram desde então, não é certo ir embora. Não é certo voltar e abrir alguma ferida antiga que o próprio Filho de Deus morreu tentando curar. Deixe as pessoas se arrependerem. Deixe as pessoas crescerem. Acredite que as pessoas podem mudar e melhorar. Isso é fé? Sim. Isso é esperança? Sim. Isso é caridade? Sim. E, acima de tudo, é a caridade, o puro amor de Cristo. Se algo está enterrado no passado, deixe-o enterrado. Não continue voltando com seu pequeno balde de areia e sua pá de praia para desenterrá-lo, agitá-lo e depois jogá-lo em alguém, dizendo: "Ei, você, se lembra disso?" E começar a espalhar tudo de novo. Não faça isso. E bem, adivinhe, isso provavelmente resultará em algum pedaço feio sendo desenterrado do seu aterro com a resposta: "Sim, eu me lembro." E você se lembra disso? E pá, vai se tornar como uma guerra, cada uma pessoa jogando algo na cara do outro. E logo todos saem dessa troca sujos, esmailados, infelizes e magoados, quando o que Deus, nosso Pai Celestial, pede é limpeza, bondade, felicidade e cura. Tal insistência em vidas passadas, incluindo erros passados, simplesmente não é certo. Não é o Evangelho de Jesus Cristo. Isso não é o que o Senhor nos ensina. E em alguns aspectos, isso é pior do que a esposa de Ló, porque pelo menos ali ela estava apenas se destruindo a si mesma. E em muitos outros casos, em casamentos e famílias, em enfermarias e apartamentos e bairros, em alas e muitas estacas, podemos acabar destruindo tantos, muitos outros. E não pensamos sobre isso. Talvez neste início de ano não haja maior exigência para nós do que fazer como o próprio Senhor disse que faria, que fará por nós. Eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado, e o Senhor deles não mais me lembro. A condição, claro, é que o arrependimento tem de ser sincero, mas quando é e quando se faz um esforço honesto para progredir, seremos culpados de um pecado maior se continuarmos a lembrar, a recordar e a repreender alguém pelos seus erros anteriores. E se esse alguém pode ser até mesmo a nós mesmos. Podemos ser tão duros conosco mesmo muitas vezes, muito mais do que com os outros. E agora, como os antinefileitas no livro de Mórmon, eu lhes peço: enterrem suas armas de guerra e deixem-nas enterradas. Perdoe e faça aquilo que é mais difícil do que perdoar. Esqueça. E quando isso vier à mente novamente, esqueça novamente. Você pode lembrar apenas o suficiente para evitar repetir o erro. Isso sim, é por isso que ainda lembramos de as coisas que fazemos, simplesmente para que não repitamos o erro. Mas depois coloque o resto no monte de estrume de que Paulo falou aos Filipenses. Deixe de lado o que é destrutivo e continue descartando até que a beleza da expiação de Cristo lhe revele seu futuro brilhante e o futuro brilhante de sua família, de seus amigos e o de seus vizinhos. Deus não se importa tanto com onde você esteve quanto com onde você está indo e com sua ajuda para onde você está disposto a chegar. Foi isso que a esposa de Ló não entendeu, e tampouco Lamã e Lemuel e muitos outros nas Escrituras. Essa é uma questão importante a considerar no início de um novo ano. E cada dia deve ser o início de um novo ano e de uma nova vida. Essa é a maravilha
a maravilha da fé e do arrependimento e do milagre do Evangelho de Jesus Cristo. Começamos esta hora com um pequeno versículo lembrando de uma das minhas aulas de inglês na BYU. Eu gostaria de encerrar com alguns versos de outro poeta favorito que provavelmente conheci na mesma aula ou em alguma aula semelhante. E para o benefício de todos os alunos da BYU no ano de 2009, Robert Browning escreveu, abre aspas, envelheça comigo, o melhor ainda está para ser. O último da vida para o qual foi feito o primeiro. Nossos tempos estão em suas mãos. Quem diz, um todo eu planejei. A juventude mostra apenas metade. Confie em Deus, veja tudo, não tenha medo. Fecha aspas. A Sister Holland e eu nos casamos na época em que líamos poemas como esse nas salas de aula aqui na BYU. E ficamos tão impressionados e com tanto medo quanto a maioria de vocês nessas idades e fases da vida. Nós não tínhamos absolutamente nenhum dinheiro. Sim, estávamos quebrados. E por diversas razões, nenhuma das nossas famílias conseguiu ajudar a financiar a nossa educação. Sim, não tivemos ajuda de ninguém. Tínhamos um pequeno apartamento ao sul do campus e o menor que encontramos, 2 quartos e um lavabo. Nós dois estávamos trabalhando muitas horas tentando nos manter financeiramente, mas nós não tínhamos nenhuma outra escolha na época. E eu lembro-me de um dia de outono, acho que foi no primeiro semestre depois do nosso casamento, no ano de 1963, quando estávamos subindo a colina juntos, passando pelo edifício que fica a caminho da faculdade. Em algum lugar naquele caminho nós paramos e nos olhamos e nos perguntamos no que havíamos nos metido. A vida naquele dia, naquela época, parecia tão avassaladora, e os anos de graduação e pós-graduação que ainda esperávamos pareciam monumentais, quase intransponíveis. O nosso amor um pelo outro e o nosso compromisso com o Evangelho eram fortes, mas acima de tudo, as outras coisas temporais ao nosso redor pareciam particularmente ameaçadoras. Em um local que provavelmente ainda poderia marcar e eu poderia dizer para vocês exatamente o ponto, eu virei-me para minha esposa e disse algo assim, querida, será que nós não deveríamos desistir? Eu posso conseguir um bom emprego e conseguir uma boa vida para nós se eu abandonar a faculdade. Eu posso fazer algumas coisas e ficarei bem sem um diploma. Deveríamos parar de tentar enfrentar o que neste momento parece tão difícil de enfrentar? Na minha melhor reconstituição da esposa de Ló, eu disse, na verdade, vamos voltar, vamos para casa, o futuro não nos reserva nada aqui. Mas então, a minha amada noivinha, que fez o que ela tem feito nos últimos 45 anos, ela me agarrou pelas lapelas, olhou bem profundamente nos meus olhos e disse, nós não iremos voltar, não vamos retornar para casa. Que no caso aqui é a casa dos pais, né? O futuro reserva tudo para nós. Nós não iremos voltar. E ela ficou ali sobre o sol naquele dia e me deu uma palestra de verdade. Sim, ela me deu um sermão. E eu não me lembro de ela ter citado Paulo, mas certamente havia muito em sua voz que dizia que ela estava comprometida em deixar de lado tudo o que havia passado para prosseguir em direção ao alvo e aproveitar o prêmio de Deus que ainda estava por vir. Isso foi uma demonstração viva de fé. Era o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem, como fala em Hebreus. Então nós rimos, continuamos andando e terminamos tomando um sorvete que só podíamos pagar um copo, então usamos 2 canudos no nosso então recém-construído edifício que fica aqui perto, onde tem a lancheria. Mas então, mais de 20 anos depois, eu ocasionalmente olho pela janela da casa do presidente de outro lado da rua do edifício aqui no campus e imagino, me vejo a mim mesmo
caminhando na calçada, ou vendo dois estudantes recém-casados da BYU com pouco dinheiro e ainda mais com muita falta de confiança em si mesmos. E enquanto eu olho pela janela, geralmente à noite, o casamento onde eu podia ver nós dois, Pat e Jeff Holland, caminhando, mas você e eu e você andando pela mesma calçada. Eu posso dizer que eu veria vocês às vezes como casais, ou às vezes como um grupo de amigos, às vezes apenas como estudantes solitários. E eu sei algo sobre o que vocês estão sentindo. Eu vejo vocês hoje fazendo o mesmo trajeto e talvez tendo as mesmas perguntas. Alguns de vocês talvez estejam pensando: existe algum futuro para mim? O que um novo ano, um novo semestre, uma nova especialização, um novo romance, um novo emprego, uma nova cidade, uma nova vida reserva para mim? Estarei segura? Será que a vida vai ser boa? Eu posso continuar no Senhor? Posso sonhar com o futuro? Ou seria melhor talvez olhar para trás, voltar e retornar para o que fazia antes? Bom, a todos vocês, de todas as gerações, eu clamo: lembre-se da esposa de Ló. A fé é para o futuro. A fé sempre aponta para frente. A fé se baseia no passado, mas nunca deseja permanecer lá. A fé confia que Deus tem grandes coisas reservadas para cada um de nós e que Cristo é verdadeiramente o sumo sacerdote dos bens futuros, como fala em Hebreus. Meus jovens irmãos e irmãs, eu oro para que tenham um semestre maravilhoso, uma vida maravilhosa, uma vida cheia de fé, esperança e caridade. Mantenham os olhos nos seus sonhos, por mais distantes e distintos que sejam. Viva para ver os milagres do arrependimento e perdão, de confiança e amor divino que transformarão sua vida hoje, amanhã e para sempre. Essa é a minha resolução de ano novo que peço que cumpram e deixo a minha bênção para vocês, cada um de vocês, para que possam fazê-lo e sejam felizes. Em nome daquele que torna tudo possível, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, essa é a mensagem que Audrey Holland compartilhou, né, no devocional da BYU em 2009. Como eu falei, é uma mensagem muito legal, muito interessante, e eu espero que de alguma forma, alguma palavra que foi dita nesse episódio de hoje possa ajudar, possa abençoar você que está ouvindo esse podcast, tá bom? Então eu não quero me estender muito. Eu procuro sempre fazer alguns episódios, às vezes um pouco mais curtos, para facilitar a vida de vocês. Mas por favor, compartilhem embaixo comigo o que vocês gostaram, o que vocês entenderam, e para mim saber se vocês querem mais episódios assim ou não, para mim saber o que eu posso colocar na lista para trazer para vocês, tá bom? Eu vou terminar esse episódio por aqui. Agradeço a participação de vocês, para você que ficou ouvindo até o final. Espero o comentário de vocês aí, quero ler depois aí embaixo. E também, como eu falei, sigam nas redes sociais. A gente tem o perfil no Instagram e no Facebook, se chama Mulheres Rainhas Podcast. Convido vocês a fazerem parte das nossas redes sociais e interagirem por lá também, tá bom? Meu muito obrigado e a gente se fala na próxima. Tchau, tchau.